Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Você não chegou aqui por acaso, né? A gente tem tratado aí dos assuntos sobre os militares. Você que é militar, parente de militar, oficial das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, praças dessas forças. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e eu trago um convidado especialíssimo, ex-aluno da SpaceX e ex-cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, o Lucas Alves, mais conhecido carinhosamente como Canjica. Bem-vindo, Canjica. Obrigado, irmão. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. E eu queria te ouvir, cara, um pouquinho, né, sobre a sua história, o que te levou a escolher a pretensa carreira de oficial do Exército e algumas coisas que lá aconteceram. Fica à vontade, a casa é sua e exponha tudo que você tiver que expor, porque o público tem o maior interesse em te ouvir. Show de bola. Primeiramente, agradecer aí, doutor Adriano. Cara, uma honra poder estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, da vivência que eu tive lá, né? E de tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu também, né? Porque tem coisas boas e coisas ruins e a gente vai trazer um pouco dessa vivência hoje, né? Como você perguntou, né? O que me fez querer essa carreira? Então, a minha história com o Exército começa lá em 2013. Então, lá em 2013, o meu professor do ensino médio ficava ali na minha cabeça, meu professor José Amadeu, ele ficava ali, cara, Exército, Academia Militar das Agulhas Negras. E eu, pô, cara, Agulhas Negras? O que é isso, Agulhas Negras, né? E, pô, Agulhas Negras e tal. E aí, comecei a pesquisar, saindo do ensino médio, decidi que ia virar militar. Então, comecei ali uma bateria de estudos, né? Não tinha me dedicado o suficiente no ensino médio para passar, então eu não passaria ali direto num concurso da SpaceX. Então, em 2015 foi quando eu realmente decidi começar a estudar. Então, em 2015 tentei, mas estava vindo muito cru, não fui aprovado em nenhum concurso. Fui aprovado apenas na aprendiz de marinheiro, né? Mas decidi que não iria. E aí, no ano seguinte, fui aprovado na ESA e na IAR, mas também decidi que não iria. E aí, em 2017, finalmente consegui minha aprovação na SpaceX e aí acabei ingressando em 2018 lá na preparatória de cadete. Então, e como foi a sua experiência? O que você teve de experiência lá? Você pode elencar as experiências positivas e as experiências negativas. Eu quero dar um salve pro pessoal do Exército Brasileiro. Esses dias alguém disse, doutor, o senhor só fala da Marinha, o senhor abandonou a gente. Nenhum dos senhores serão deixados para trás no que tange as informações. E é por isso que a gente está com o Lucas aqui. Então, o que aconteceu? A SpaceX fica em Campinas, salvo engano, né? Sim, fica em Campinas, né? A formação ela tem 5 anos. Então, é 1 ano em Campinas e 4 anos em Resende, na AMAN. Tá? Então, assim, para mim, a experiência não foi muito boa. Eu não fui muito feliz lá. Tá? Eu tive momentos de felicidade, mas, no geral, eu não fui muito feliz. E o que eu vi dos meus companheiros também é que a maioria também não era muito feliz. Eles tinham uma parte que era feliz, né? Mas 100% feliz com a profissão, a maioria não era. Não tinha aquela satisfação pessoal. E eu vejo que a maioria também está formado hoje e também não tem essa satisfação pessoal. Então eu recebo muitas mensagens, como você também recebe, falam, cara, estou muito infeliz, quero sair, tem como você me ajudar a arrumar uma profissão aí na internet? Muitas mensagens mesmo, porque, infelizmente, é um ambiente que está se tornando, provavelmente já era muito negativo, e eu só fui conhecer hoje, né, quando eu entrei. Então, eu não tive uma experiência muito positiva, foi uma experiência, na verdade, bem negativa. Desde que eu cheguei na SpaceX ali, no primeiro dia, eu já senti um negócio diferente. Falei assim, cara, esse ambiente é pesado aqui dentro, um ambiente negativo, não sei. E não aconteceu nada no primeiro dia, né? Todo mundo me pergunta quando eu falo, né, cara, desde o primeiro dia, eu senti como se aquele ambiente não fosse para mim. E as pessoas perguntam, mas o que aconteceu no primeiro dia? Eu falo, nada, não aconteceu nada. No primeiro dia não teve nada. A gente dormiu 10 da noite no primeiro dia. Imagina, formação militar, tu dormir 10 da noite. E aí, não aconteceu nada. Mas, desde aquele primeiro dia, eu me senti pesado ali, carregado. E esse sentimento a gente leva ali durante toda a formação. Até a gente mais antigo, eu era cadete do 3º ano, ainda sentia o clima hostil, um ambiente negativo. Né? Até brincam, dizem, né, que o Chico Xavier só tinha 2 lugares que ele não entrava, né? O Carandiru e a AMAN. Né? De tão pesado que o clima é lá, para você ter noção, né? Então, cara, eu costumo dizer que as forças militares, né, todas elas, né, eu costumo dizer que a Marinha é a pior delas por causa da idiosincrasia, do contexto histórico, né, eu sempre falo isso, e porque eu fui da Marinha durante 16 anos, né, então eu conheço aquele sistema de ponta a ponta com minúcias de detalhes.
Mas eu costumo dizer que se perverte os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina para se ter poder de humilhar, de abusar, de degradar, de vilipendiar, de vituperar o outro, o menos favorecido, sobretudo nos cursos de formações. Esses dias eu peguei um vídeo de um policial, eu até lancei lá no meu Instagram, em que lançaram um pó químico no cara, o cara ficou todo queimado. Irmão, isso tem nome. Isso tem nome. Às vezes na internet a gente não pode falar o nome, mas é aquele negócio mesmo, que começa com T e termina com A, que você sabe, né? Então, eu queria, Lucas, saber de você, canjica, né? Com muito carinho, muito respeito. Para mim é uma honra receber você aqui, né? Eu queria saber o que você vivenciou, né? E como a questão da SpaceX é só 1 ano, você já pode entrar na AMAN. O que você vivenciou lá em termos de se perpassar os limites da hierarquia e disciplina. Né? Hierarquia e disciplina é o princípio da autoridade, isso é legal, isso nasceu no céu, né? O princípio da hierarquia, da disciplina, da organização, da ordem. Agora, o que você viu lá ou vivenciou em termos de perpassar os limites aceitáveis, razoáveis, partindo para um abuso, digamos assim? Então, a primeira vez que eu tive contato com isso foi na própria SpaceX mesmo sendo 1 ano, né, tive alguns tenentes ali que passavam do limite, né, e o primeiro contato, assim, de aluno que eu vi, que foi perseguido mesmo, era até o último colocado da turma, e esse garoto foi muito perseguido mesmo, os tenentes faziam de tudo para humilhar ele na frente da turma inteira, sabe, faziam de tudo mesmo, tentavam deixar ele mal, tentavam fazer ele embora de todas as formas, né? E ser o último colocado da turma não quer dizer que ele é ruim, né? Ele passou no concurso também. Só quer dizer que ele, perante todo o resto da turma, ele tem a menor nota. Não quer dizer que ele é o pior ou que ele é menos qualificado. Ele vai se formar igual se ele for até o final, né? Mas perseguiram tanto esse garoto que ele pediu para ir embora, tá? E aí, quando ele pediu para ir embora, a mãe dele até processou todo mundo. Entrou com um processo em cima de todos os oficiais que perseguiram ele, né? A maioria pediu desculpa, ele se retratou e ela tirou o processo. Alguns não se retrataram e está seguindo o processo aí. Na AMAN a gente vê isso com muito mais frequência. Então, todos os anos eu posso te contar relato de cadetes que foram perseguidos. E grande parte desses cadetes foram perseguidos sem justificativa. Eu posso te trazer diversos cadetes aqui que foram perseguidos sem justificativa. Então, no meu primeiro ano, o cadete mais marcante para mim que foi perseguido, né, não vou citar o nome dele porque ele pediu para não citar, mas é um garoto que é de bom coração, é um bom militar, ele só tinha dificuldade dele, ele tinha dificuldade de corrida, mas ele corria e passava de ano. Isso não era problema, ele passava com a nota mínima, mas ele passava. Então ninguém tem o direito de reclamar dele. Se ele está passando de ano, ninguém tem o que reclamar dele. Mas um tenente simplesmente não foi com a cara dele, sem motivo algum, tentava fazer a turma se virar contra ele, a turma não se virava porque gostava dele, tentava fazer os outros oficiais se virar contra esse garoto, os oficiais não se viraram, não viu como fazer esse garoto ir embora, né, porque ele não queria ir embora. O que ele fez? Reprovou ele no conceito, né, porque na AMAN a gente tem o conceito da turma, o conceito do tenente e o conceito do capitão. Então, se você reprovar em algum desses conceitos, né, você tem a chance de reprovar de ano, e foi o que aconteceu com ele. Ele passou de ano em tudo no básico, tudo, passou em corrida, que ele tinha dificuldade, todas as provas, mas ficou apenas no conceito do tenente, foi obrigado a repetir de ano. E aí o que aconteceu? Repetiu de ano, fez o básico de novo, que é um ano muito intenso, se machucou, não conseguiu dar continuidade na carreira. Ou seja, esse tenente que perseguiu esse garoto condenou ele a perder a carreira, porque ele queria ser militar, e ele perdeu a carreira por causa de um tenente inconsequente que perseguiu ele sem motivo algum. Então esse garoto aí tentou voltar, né, no ano passado, em 2024, mas não conseguiu. Quando passou pela inspeção de saúde, a lesão dele era muito grave e não dava, tá? Esse tenente aí, inclusive, é uma família de oficiais, né, que estão lá e que eu não sei qual que é a deles, o que leva um cara a fazer isso, tá? Eu não sei, eu não consigo entender. Então esse caso de perseguição é muito comum. Então no segundo, no terceiro ano, a gente sempre vê essa perseguição acontecendo. Quando é justificada, sei lá, um cara é um ladrão, aí beleza, estão perseguindo porque querem dar carga para ele ir embora, porque ele rouba. Beleza, a gente entende. Só que na maioria dos casos é injustificável. É o ego do oficial, que é muito alto, e ele bate a cara num cadete ali, por algum motivo ele não gosta, e ele vai perseguir aquele cadete.
Então isso aí acontece todos os anos. Então, eu sempre digo, né, que essas sanhas persecutórias, elas acontecem no âmbito militar, né, nas forças castrenses, nas forças armadas, Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, e acontece também nas polícias militares das unidades federativas e também dos bombeiros militares. E é muito difícil se provar isso. Por quê? Porque eles estão ali no mundinho paralelo deles, né? As autoridades, umas às outras, se acobertam, então se perpetua esse ciclo do abuso. Lucas, eu estou sendo perseguido, né? Eu estou sendo, de alguma forma, estão tentando me calar. Eu cheguei a ser preso no ambiente do 1º Distrito Naval por estar defendendo os interesses do meu cliente e exigir direitos constitucionais que eu tenho, né, enquanto advogado, que são as minhas prerrogativas, justamente por isso, porque eles não querem que nós mostremos as realidades. Então eu quero dizer para os senhores oficiais, sejam generais do Exército, né, oficiais generais das outras forças, oficiais da Marinha, chegou um tempo em que aquilo que está nos ambientes obscuros do aquartelamento vão ser trazido para a luz. Não há mais como vocês conterem isso. E nós não estamos falando de um movimento de insurgência, né, armada, de qualquer coisa que vocês possam usar contra nós. Nós estamos falando de um debate filosófico, onde nós vamos mostrar de forma prática, pragmática, as covardias que os senhores perpetuam dentro das academias militares, dentro dos centros de formações e dentro dos quartéis. E digo mais, existem muitos suicídios que poderiam ser evitados, existem muitos casos de autoextermínio que poderiam ser evitados e não são por causa dos senhores que, para mim, a despeito da farda que envergam, um oficial que faz isso é a escória da sociedade e precisa... isso precisa ser trazido à tona. Então, eu queria, Lucas, que você falasse um pouco, né, do que você viveu, né, da motivação com a qual você chegou na Academia Militar das Agulhas Negras, no Exército Brasileiro, e aquilo, o que foi te desmotivando, né, o que fez você perder realmente o desejo de estar ali. Então, quando eu cheguei na SpaceX em 2018, eu cheguei e senti esse ambiente ruim e tal, mas eu falei assim, cara, eu tenho que ficar aqui. Venho de uma realidade muito difícil, vim de Anchieta, falei, cara, não tem como pedir pra ir embora agora. Minha mãe pagou cursinho pra mim, pra eu estar aqui. Vou pedir pra ir embora pra fazer o quê? Não tenho um curso técnico, não tenho nada. Então vou ter que ficar aqui. Então fiquei, mantive. Só que conforme o tempo vai passando, você vai vendo coisas e você vai se desmotivando com aquilo. Então o primeiro contato que eu vi que os oficiais não eram de confiança foi quando eu cheguei no meu tenente, né, e falei com ele. O meu tenente é um cara excepcional. Um cara, ele é capitão hoje, mas é um cara que eu tiro o chapéu pra ele até hoje. Amigo meu pessoal, um cara brabo, tá? Capitão de Moraes, até um abraço aí pra ele aí, um cara... Um abraço, Capitão de Moraes! É um cara... Continua assim! Um cara top. Então, a gente passou uma dificuldade financeira lá em casa, eu já estava na SpaceX, minha mãe estava com uma dívida de cartão, que a dívida estava com juros do cartão cada vez ficando maior. Então, essa dívida chegou assim de R$1.000, ela já estava em 8.000. Então, eu cheguei nesse tenente e falei, olha só, tenente, estou com essa dívida aqui da minha mãe, tem a possibilidade de a gente ir lá no Poupex para eu pegar um empréstimo lá e poder ajudar minha mãe? Ele falou, não, tem sim. A gente vai lá, vou te levar lá. Me levou lá no Poupex, eu fiz um empréstimo como aluno, quitei a dívida da minha mãe. Na volta, ele teve a ideia de falar com o major. Ele falou assim, cara, vamos lá falar com o major, porque beleza, você vem de uma realidade difícil, sua mãe está passando dificuldade, os alunos que estão nessa condição, eles recebem uma ajuda coletiva aqui das mães e tal. Então, sua mãe pode acabar recebendo uma ajuda aí quando ela quiser vir te ver, quando ela quiser vir para a formatura, eles podem custear a passagem dela, podem te ajudar com alguma coisa aqui. Eu falei, poxa, bacana, cara, a gente precisa. A gente não tá numa realidade financeira boa lá em casa. Aí foi a primeira vez que eu vi que o oficial não é de confiança. Porque esse major não só não ajudou a gente, como usou isso contra mim, né? Ele não citou meu nome, mas eu senti a indireta dele. Num dia lá, a companhia toda reunida, ele, ó, vocês fazem aí as coisas de vocês, depois vem lá na minha salinha com o tenente, com um rostinho ali de choro, querendo dizer que a mamãezinha tá passando dificuldade financeira. Naquele momento eu olhei e falei assim, cara, esse cara é um otário. É um covarde, é um covarde. Na minha cabeça eu já olhei e falei assim, esse cara não é de confiança, eu não posso confiar nele, ele não merece a minha confiança. Então ali eu vi que os oficiais não eram de confiança.
tem as exceções, como o meu tenente de Moraes lá, que era um cara excepcional. Me ajudou muito, continua me ajudando até hoje, tenho contato com ele. Mas, por exemplo, esse major fez isso, né? Ele era um cara assim que... Ele era comando de forças especiais, então ele tinha o jeitão dele lá, ele perturbava realmente os alunos. Até hoje eu não entendo muito a intenção dele, se era forjar ou se era realmente perseguir, mas ele fez isso, tá? Durante a AMAN, no primeiro ano, o meu capitão era muito bom, o meu tenente era muito bom também. Então, assim, eu não vi... Ali eu não tenho como dizer que eu vi muita perseguição. Os cadetes que foram perseguidos ali realmente davam trabalho. Eram cadetes que mereciam. Tá? Tem cadete que merece. Tem cadete que mente. Tem cadete que rouba. Tem cadete que não vai pro serviço. Esse cadete merece levar uma carga mesmo. Agora, sem justificativa, aí não dá. Então, esse contato com o major foi a primeira vez que deu aquela desiludida forte, né? Que deu aquela desiludida forte. Eu falei assim, não, em oficial eu não confio. Quanto à força, eu fui desmotivando conforme foi passando ali os meses, né? Por exemplo, na SpaceX a gente praticamente não é militar. A gente vai fazer o primeiro campo só na metade do ano. Até lá é só instrução de sala de aula, entendeu? Só teoria, né? Só teoria. E detalhe, é na sala de aula estudando física, estudando química, estudando geografia, história, coisa de ensino médio, né? Porque, teoricamente, a SpaceX era o ensino médio. E eu falei, cara, pô, não tô aprendendo nada de militarismo aqui e tal. Então, a gente não finaliza a SpaceX militar suficiente. Então, eu já estava um pouco desmotivado, que eu comecei a ver lá mesmo um pouco da inutilidade que o Exército tem hoje. Tá? O Exército ele não é 100% inútil, mas muita coisa do Exército hoje é inútil. Tá? Grande parte do Exército, inclusive eu brinco e falo que se desativassem 90% dos quartéis, não mudaria nada. O Brasil ia continuar normalmente vivendo a sua vida. Só ia economizar bilhões, né? Exatamente. Os quartéis da fronteira, beleza, os caras trabalham de verdade. Lá o exército, né? Inclusive brincam, né, que na Amazônia o alvo atira de volta. Então, beleza. Agora, a maioria dos quartéis aí de pé de esquina, infelizmente, cara, são inúteis. E isso eu vi na formação. Cara, o que muito me desmotivou foi perder tempo com coisa inútil. Eu nunca esqueço a instrução que eu passei o dia inteiro aprendendo a como usar uma trena. Uma trena que pedreiro usa. Todo mundo sabe usar aquilo. Não precisa ficar de 7 da manhã, 5 da tarde, aprendendo a usar uma trena. Mas o que acontece é o seguinte, tem que enxugar gelo, tem que encher linguiça, e eles acabam botando um monte de instrução que é literalmente para passar o tempo, né? E o que acontece, isso aconteceu comigo, cadete. O que eles fazem nos quartéis é entupir o recruta de faxina, entope o pessoal de missão rolha, para justamente esse tempo aí não ficar ocioso, entendeu? Então, isso tudo foi me desmotivando. E acho que a principal de me desmotivar é que o Exército hoje não atua. Cara, é uma parcela muito pequena da tropa que atua, entende? Uma parcela muito pequena mesmo. A maioria dos oficiais não tem experiência em combate. Lá a gente não tem contato com quem teve experiência em combate. Por exemplo, eu sempre cito o Assombroso, né, que é um sargento do comandos que foi para o Haiti, derrubou mais de 10 lá no Haiti. Tem gente que se forma sem nem conhecer o Assombroso, né? Porque o Exército hoje está formando funcionários públicos. Então virou um grande cabidal de emprego. Isso aí tudo foi me desmotivando ao longo da carreira. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Isso que você fala assim, me leva à arte de exercitar o pensamento, né? E eu costumo dizer que nas forças militares não se querem classe pensante. Então, vou deixar um recado para o Exército Brasileiro. Vocês perderam uma mente fantástica. Vocês perderam o canjica. E daqui, eu quero dizer isso para você, cara, até de uma forma profética. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, naquilo que você decidiu fazer, irmão, você vai voar. Você vai decolar e você vai ver generais olhando para você, você vai ver autoridades do mais alto escalão do Exército olhando para você e pensando sem falar. Nós desperdiçamos esse talento. Porque eu, com pouco que te conheço, já vejo que você tem muito talento. Então, nas forças militares, infelizmente, é proibido pensar, é proibido usar a inteligência, né? E esses dias eu recebi um vídeo que o recruta, ele é advertido ali pelo sargento e tal, e o cara falou, da noite pro dia você virou um recruta excelente. Aí ele falou, porque eu deixei de usar o cérebro, eu deixei de pensar. Então, eu quero encorajar os senhores que detêm o poder que comecem a articular mudanças. Porque os senhores, querendo ou não, essas mudanças e essas transformações vão vir. Ou o êxodo em massa
vai continuar acontecendo. Tem sargento saindo da Força Aérea, da Marinha Brasileira, do Corpo de Fuzileiros Navais, da Armada, do Exército Brasileiro. Tem oficiais se desligando de todas as forças e é por causa disso, por causa dos desperdícios, por causa dos baixos salários e por causa de muita carga excessiva de trabalho de forma esdrúxula, né? Que se pode chamar trabalho. Veja o Lucas falando aqui de adestramento, de como usar uma trena que durou 7 horas. Isso é um extremo absurdo, né? Então, eu queria que você continuasse falando aí, né, sobre as questões, né, de perseguições que você ouviu, que você viveu, né, esses atos desumanos de parte dos oficiais. Eu queria que você começasse respondendo uma pergunta, porque eu sempre digo que na Marinha, 10% da oficialidade são seres humanos bons, de corações humanizados, né, que agem de forma humanitária, e 90% agem como verdadeiros monstros. E aí, um dia desse, alguns oficiais fazem contato comigo e um oficial, né, disse para mim: doutor, o senhor está equivocado, é 1% só. E já tem aqueles pró-sistemas que falam assim: pô, esse cara é exagerado e tal. Irmão, eu falo por empirismo, eu falo por vivência dentro e fora, né, o que eu vejo, essa questão de um oficial acabar com a carreira de uma praça, ou de um aluno, ou de um outro oficial. Isso é um absurdo que tem que cessar, não pode acontecer. Então, eu queria que você fizesse aí essa matemática canjiquiana, né? A matemática do canjica, para dizer o que você viu nesse tempo que você passou lá, em termos de oficiais, um percentual aí. Óbvio que isso é uma coisa subjetiva, mas eu queria que você falasse sobre isso e falasse também sobre os abusos e perseguições que você viveu e viu outras pessoas mais viverem lá. Beleza. Antes de responder, eu vou só puxar um gancho no que você falou sobre a mente pensante, né? O Exército, todo ano, ele mata seus talentos. Se você vê os caras que saíram do Exército, cara, o Exército perdeu o Bruno Perini, não sei se você conhece, não, mas é um dos maiores influenciadores de finanças. Um abraço aí, Bruno Perini. Perdeu o Lucas Fialho, que fala de milhas. O Exército perde muitos talentos todos os anos. Por quê? Você, lá, inclusive, a gente brinca que a mãe é uma fábrica, né? Então, ela não quer formar o questionador. Ela não quer que você pense. Ela quer que você seja fabricado para fazer aquilo sem reclamar. E a gente até fala, né, que o Exército parece até um pouco socialista, porque, por exemplo, o excelente militar, o excelente tenente, ele recebe igual ao péssimo tenente. Então isso aí já quebra um pouco a vontade do excelente tenente trabalhar. Não tem benefício em você querer ser o melhor. Não tem. Então é melhor você ser mediano do que você querer ser o melhor. Porque se você for o melhor, você trabalha mais, né? Burro bom, carga nele. Né? Não sei se você já ouviu. Já, sim. Quanto melhor você for, você acha que vão preferir dar a missão pro tenente que é ruim ou pro tenente que é bom? Vai cair tudo para você. Então o que eu mais vi era a gente preferindo não ser tão bom para não pegar a missão, ficar ali na média ali, ó. Por isso que o Exército mata seus talentos. Não tem incentivo para você ser o melhor. Não tem. Ser o 01 de turma, eu falo isso direto, não vale a pena. É muito esforço para pouco benefício. No final, eu ia ganhar a mesma coisa que o 01 da minha turma. A diferença é que ele fez uma viagem de ouro, poderia ter uma oportunidade ou outra durante a carreira. Só que se for comparar aí, por exemplo, com uma empresa privada, ele seria promovido muito mais rápido que eu, e eu seria promovido, sei lá, 20 anos depois, justamente porque ele se dedicou muito mais, entende? Quanto à proporção que você falou, cara, eu gosto muito também de falar do seriado Band of Brothers. Já assistiu? Não, vou assistir. É muito bom, a maioria dos militares já assistiu. E lá tem duas comparações, que é o Tenente Sobel e o Tenente Winters. O Tenente Winters é um excelente militar e é um cara que é muito pró-tropa. Ele tá ali muito pela tropa, ele ajuda a tropa, ele é um cara que os subordinados gostam. O Tenente Sobel, ele não é um bom militar, ele erra no terreno, ele faz um monte de coisa errada, inclusive nos exercícios militares lá, se fosse uma atividade real, ele teria matado a tropa. E esse cara é o pior, ele quer tirar o sangue dos subordinados, entendeu? É um vampiro. Quer arrebentar com os caras. Então lá no Exército eu conheci muito mais Tenente Sobel, pessoas que querem mais te arrebentar sem motivo algum do que Tenente Winters. Eu tenho poucas pessoas, cara, que eu posso falar pra você que eu me inspiro, que eu olhava lá e falava, cara, esse cara é um líder. Pouquíssimas, que eu olho e falo assim, cara, eu ia pra trincheira com esse cara. A maioria dos oficiais lá são nesse padrão aí. São 99% monstros
que estão lá, não sei nem porquê. Cara, sem mentira, tinha um oficial lá na MAN que eu olhava assim, eu falava, cara, por que esse cara tá aqui? Não faz sentido esse cara tá aqui. Tinha um capitão lá, quando era o primeiro ano, ele era comandante de uma das companhias, depois ele foi pra CEF. Esse cara, ele não tinha que estar nem no exército. Ele é doente da cabeça, aquele cara. Não tinha nem que estar na força, aquele cara. É um cara que botaram lá e que simplesmente não agregou em nada pra nenhum cadete. Nenhum. Eu era amigo da maioria da companhia lá, né, que ele comandou. Eu perguntava, cara, conseguiu aprender alguma coisa com ele? Não, só que ele é um lixo. Conseguiu, cara? Você? Não, só que ele é um lixo. E você, cara, conseguiu? Não, ele é um lixo. O cara passou 2 anos na MAN e não agregou nada pra nenhum cadete. Por que ele tá lá, então? É isso que eu não consigo entender. Não tem um crivo legal, a MAN não faz um crivo. E aí o que acontece? A gente é tão reprimido lá, tão oprimido, que a gente não pode nem reclamar disso daí, tá? E você perguntou também da minha experiência, né? Eu nunca fui perseguido durante esses anos, né? Então eu fiquei 4 anos lá, SpaceX, primeiro, segundo e o terceiro ano. Todos esses anos foram muito tranquilos. No terceiro ano eu fui perseguido. E o que mais me incomodou é por causa disso. Porque fui perseguido sem motivo algum. Inclusive eu questionei isso ao capitão quando eu fui embora, né? Eu questionei isso a ele, né? Ele passou o ano inteiro me perseguindo. Durante um exercício lá, eu já tinha o joelho um pouco lesionado. Cara, ele me botou de joelho, com fuzil pro alto e mochila, e eu andando de joelho. Eu sentindo que o meu joelho tava machucando mais. Eu falei assim, pô, cara, será que isso que esse cara tá fazendo, pô, é válido? Será que isso pode? Mas eu fiz, não reclamei. Tudo que ele fez comigo durante o ano ali, o ano inteiro me enchendo o saco, que você via que era pessoal, que deixou de ser de superior para subordinado para te deixar mais forte e passou a ser pessoal, eu relevei. Quando eu decidi que eu ia embora, aí eu fui lá na salinha dele e falei tudo, né? Na verdade, antes de ir na salinha dele, né, pra gente trancar a matrícula, a gente tem que falar lá com o comandante, né? E a gente faz uma redação antes. Nessa redação eu desci a marreta. Falei tudo que esse cara tinha feito. Ele persegue fulano, porque ele não perseguiu só a mim, não. Ele escolheu lá os que ele ia perseguir. Ele perseguiu fulano e tal, e tal. E é o que eu falo também nos meus vídeos. Eu tinha minhas dificuldades, como qualquer cadete. Mas vai lá ver se eu tinha algum desvio de conduta, se eu tinha algum roubo, se algum serviço eu dei alteração. Nunca dei problema nenhum. E aí eu questionei isso a ele, né? Botei tudo lá. Ele persegue fulano, ele persegue sem motivo algum. Em vez dele ajudar o cadete, ele piora o cadete. Não faz sentido isso na minha cabeça. O cadete começa o ano com uma dificuldade, ele termina o ano pior naquela dificuldade. Por exemplo, você tem dificuldade em natação, você termina o ano pior em natação porque fazem de tudo para você terminar aquilo pior. Ah, você tem dificuldade no campo, de fazer marcha. Você termina o ano pior porque ficam te humilhando, te aloprando, em vez de te treinarem para você ficar um militar mais forte, não, te deixam pior. E aí, quando eu fui escrever essa redação, né? Fui lá na sala do comandante para conversar, ele me perguntou, antes da gente entrar, ele me perguntou, pô, por que você escreveu aquilo ali? E aí eu comecei a descer a marreta nele. Eu falei, eu escrevi porque você fez isso, porque você fez aquilo. E nisso tinha 2 primeiros anos lá, do lado da gente, né? Eles com o olho desse tamanho aqui para mim, porque, pô, um cadete do terceiro ano interpelando um capitão, né? Isso não é normal. E aí eu falei tudo, cara, falei tudo. E aí o que você falou, né, sobre a corja se proteger, ele se protege, né? Quando eu cheguei lá dentro, eu queria muito falar isso pro comandante. Quando eu falei pro comandante, ele jogou a carga em cima de mim. Ele, não, você tá querendo justificar seu fracasso. Eu falei assim, beleza, não é fracasso, eu quero ir embora. Não tô justificando nada, não. Eu não quero que você me deixe aqui, não. Eu quero ir embora. Não tem problema nenhum, eu só tô te dizendo que esse cara aqui tá fazendo isso aqui, vocês não estão vendo. Ele não ligou, ele falou, não, você quer só justificar. Mas, quando eu saí de lá, eu ainda falei mais pro capitão. Quando eu tava pra sair, ele começou a perseguir outro garoto, igual ele tava fazendo comigo. Eu falei, você tá perseguindo fulano, igual você fazia comigo. E ele falou, não, mas fulano tem dificuldade nisso. Eu falei, então ajuda ele a ficar mais forte, pô. Não é pra isso que a gente tá aqui, pra ficar mais forte? E ele, e tal. Falaram que ele terminou o ano melhor, que ele parou de perseguir os outros. Mas é esse tipo de coisa que acontece lá. O cara bota na cabeça que tem algum problema contigo e ele vai te perseguir no pessoal, e não no... Eles não são imparciais, essa é a verdade, né? Eles são muito parciais. Eles escolhem ali que ele não gosta e vão perseguir aquele cara. Então isso acontece demais. Eu percebo, né, que eu tenho poucos haters, não sei nem por quê. Não sei se é porque eles têm receio de atentarem contra mim ali na internet e eu exponho, né? Eu vou expor, né? Então, assim, eu faço matérias jornalísticas, né? Eu tenho prerrogativa de jornalista, né? Eu recebo informações
e repasso essas informações reais, informações com provas cabais e irrefutáveis. Mas eu percebo alguns comentários do tipo, esse cara saiu porque era Nutella, esse cara saiu porque não tinha vocação para militar. Né? Nós recebemos aqui, né, o meu amigo Tenente Eusébio recentemente, onde ele falou, né, dos problemas que vivenciaram na Marinha. Ele passou 15 anos na Marinha, ou seja, passou pelo Colégio Naval, Escola Naval, mas não sei quanto tempo de oficial, até que a perseguição veio por causa daquilo que ele chama de ciúme de macho, né? A inveja, né? Muita gente já tá te invejando, irmão. Então, tem pessoas te chamando de Nutella, que você é geração Nutella e etc. E o que você tem a dizer? Porque você já falou que você foi um excelente militar, que você cumpriu os seus deveres, né? E muito embora você entendesse os seus direitos, você não podia reivindicar. Essa é uma grande questão nas forças. Os militares são amordaçados, são ameaçados. Existem militares nesse exato momento sendo ameaçados porque estão me seguindo, né, nas redes sociais. E aí eu quero dizer para os senhores que estão sentindo as dores, os oficiais, como é que é o nome do tenente ruim lá? Do Sobel? É Sobel? Sobel. Para os tenentes Sobels, para o comandante Sobels, quero dizer para os senhores que se está doendo, vai doer mais. São 2,5 milhões de visualizações no Instagram, né, no meu Instagram. Você que ainda não me segue lá, Adriano Rocha, depois o Lucas vai falar lá as redes sociais dele. No TikTok são 17 mil inscritos, enfim. E nós vamos continuar avançando. Por quê? Nós estamos dando voz àqueles que são amordaçados. Então eu quero até encorajar o senhor e a senhora, aluno do Colégio Naval, da Escola Naval, aluno da SPSEX, da AMAN, da AFA, da EPICAR, militares do Brasil inteiro, bombeiros militares, vocês que estão sofrendo as agruras dessas perseguições, que muitas vezes estão submetidos a traumas dos mais terríveis, né? O tenente Eusébio falou que trote lá no Colégio Naval foi queimado de cigarro. O Regli falou outras coisas aqui com a espécie de um punhal, de uma baioneta, né, que foi ferido na mão. Então, assim, nós queremos acabar com isso. E à medida em que a gente veicula essas verdades, Lucas, isso vai tendo que mudar, né? Então, assim, eu queria que você continuasse aí na sua fala com muita liberdade, né? Fala aquilo que vem à mente e propague aquilo que precisa ser propagado, dê voz àqueles que precisam de voz. E se as pessoas estão dizendo isso de você, né? Que você é a Nutella, os seus haters, pode mandar um recado aí para os seus haters. Então, você falou esse assunto aí, né? Perguntou se, eu tenho bastante, tá aparecendo bastante hater. Por quê, cara? O militar, hoje, infelizmente, ele é muito cadela, essa é a verdade. Então, ele tá muito preso àquele pensamento do, eu me ferrei nisso, o fulano tem que se ferrar também. Então, por exemplo, eu já recebi comentário de cara falando assim, ó, na minha época a gente não tinha nem farda, a gente pegava a farda do lixo do outro ano, coturno usado, e a gente era feliz. Falei, pô, cara, tu é feliz com isso? Usando o lixo dos outros? É esse o teu embuste que tu quer pagar? Enquanto o exército americano, o embuste dos caras é incursão, é derrubar tantos, o embuste do cara aqui é falar que usou a farda do outro, que dormiu no chão. Então o militar é muito cadela. Então quando eu faço um vídeo reivindicando melhorias, quando eu falo que na AMAN as instalações são ruins, aí aparece um monte de gente lá, mimimi, Nutella, na minha época a gente não tinha nem ventilador, na minha época não sei o quê. Então isso aí é normal, tá? Porque o militar, infelizmente, ele é cadela hoje, né? Ele olha e fala assim, não, se eu me ferrei, fulano tem que se ferrar também, tá? Então isso aí tem. Não tenho problema nenhum com esse tipo de comentário. Não é esse pessoal que eu quero conversar. Eu quero conversar justamente com quem quer as melhorias, com quem está passando perseguição e não sabe o que fazer. Quando eu estava lá no 3º ano, passando essa perseguição, cara, o meu sonho era conhecer alguém como você. Para eu poder mandar uma mensagem e falar, esse capitão está fazendo isso e isso comigo. O que eu posso fazer? Tem algo que eu possa fazer? Porque eu não sabia com quem conversar. Não podia conversar com o mais antigo, senão quebra a hierarquia, você é punido. Meu tenente era um Zé Ruela. Não servia pra nada, meu tenente lá. Pô, quase não aparecia o tenente. Era turista lá. Não tinha com quem conversar. Não conhecia um advogado militar. E o pior de tudo, você pode até conhecer. Muita gente está te conhecendo hoje. Mas o pior é o medo. Tem aquele medo de, cara, se eu falar com um advogado, beleza, vamos entrar com um processo, mas aí eu manchei minha carreira eternamente. Porque rola essa perseguição lá dentro. Tu vai sempre ser visto como, ah lá, ele processou o capitão.
Olha lá, ele processou o tenente, olha lá, ele processa os outros. Então, dificilmente um cara desse vai ter oportunidade na carreira justamente por causa da perseguição. Então, o que acontece lá dentro? A gente fica de mãos atadas. Acontecem as injustiças e a gente fica de mãos atadas. Por exemplo, na justiça comum, né, isso nunca aconteceria. Um cara ele te acusar e ele te julgar, né? Isso não aconteceria, né? Lá, várias vezes, por exemplo, o capitão, ele te anota, ele te julga, ele te ouve ali para ver se tu tá certo ou não, e ele te dá a tua pena. Isso na justiça comum, isso é errado, né? Sim, lógico, pô, esfere o princípio do direito. Inclusive, nessas questões, né, eu quando atuo nessas questões, eu pego muita parte de ocorrência, muito PAD genérico, onde enfim, onde a autoridade coatora comete esse tipo de aberração jurídica, e é aí que a gente combate, entendeu? Porque as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, atenção, comandantes, atenção, autoridades, vocês não vivem num mundo paralelo, vocês não vivem num mundo jurídico paralelo. As leis vigentes no país, elas são para todos, todos nós somos escravos das leis. É simples. E aí o que aconteceu lá comigo também foi isso. O capitão me anotou, aí tem o dia de você justificar, né? Aí você vai saber se vai ficar punido ou não. Eu ficava falando, falei, cara, como é que eu vou justificar pro cara que me anotou? Se ele que achou que eu tava errado e me anotou, não faz sentido. Aí tu vai lá, justifica, ele não aceitou a justificativa e ele mesmo te dá a pena lá. Sei lá, 3 dias aqui, não vai poder sair. Então já começa por aí. Então várias coisas acontecem lá, cara, fora da realidade, que é o que você falou, vive num mundo à parte, entendeu? Eu vi que na Marinha agora tá proibindo o celular, né? Não pode usar celular lá dentro. Então, por exemplo, sua família sofreu uma emergência, o que você faz? Só vai usar o celular no final do dia, entendeu? Sim. Então, diversas coisas, cara. É um mundo realmente à parte. Infelizmente, eu não sei até quando vai ficar assim, porque tá fora da mídia. Pro exército não ser tão atuante, tá fora da mídia. Quando um policial comete uma atrocidade, acontece uma coisa assim, cara, rapidamente vai pra mídia. Então o policial fez uma besteira, vai pra mídia rapidamente, porque eles estão na rua, entendeu? Agora o exército não, o exército tá trancado no mundinho deles lá, ninguém mexe com eles, todo mundo que tá lá dentro tem medo de expor. Então por isso quando chega, por exemplo, eu acho que eu fui o primeiro, cara, do exército a fazer vídeo assim, eu não sei se tinha outros que já estavam expondo no YouTube pelo menos eu não vi, eu sei que no Instagram tem, mas no YouTube eu não vi um canal assim pra expor o que passou pelo exército. Então, quando chega um cara assim, cara, um monte de gente lá comenta. Então, se você for ver, 90% dos comentários lá no meu canal são positivos. De gente falando, cara, eu passei a mesma coisa. Cara, eu vivi a mesma coisa. Cara, eu fui perseguido por isso. Então, muitos relatos. Inclusive, olha só uma coisa que aconteceu. Um amigo meu, de uma turma abaixo de mim, então eu ia formar em 22, esse garoto formou em 23. Ele falou assim, cara, ele comentou lá no meu canal, né? Deixou um comentário grandão lá, dizendo que concordava com tudo, que já estava na tropa, e o que eu falei de Amã ele estava vivendo na tropa. O que aconteceu? Printaram o comentário dele, mandaram pro coronel, ele tomou um carrinho do coronel, ficou mal visto no batalhão, ele era o melhor tenente do batalhão. Tomou um carrinho seria o quê? Um esporro? Foi humilhado lá. Entendi. Passou de melhor tenente para pior tenente do batalhão. E deixou bem claro para ele que qualquer oportunidade ele não vai ter. Ou seja, eles te oprimem. Você não... É amordaçado. Exatamente. Não pode falar nada, não tem liberdade de expressão. Se me seguir, eles já ficam mal vistos. Então, por exemplo, um monte de cara fala lá pra mim, manda mensagem e fala assim, cara, eu não te sigo pra que ninguém olhe que eu tô te seguindo, mas eu tô aqui te vendo, entendeu? Ou manda uma mensagem aqui, ó, esse aqui é meu relato, mas eu não posso te seguir. Porque fica com medo, tá? Infelizmente, é assim que a nossa tropa tá. Rapaz, isso eu me identifico porque eu recebo, se tu abrir meu celular ali, você vai ver dezenas ou centenas de mensagens que eu nem consigo acompanhar em tempo real, demora às vezes para responder, né? Quero mandar um abraço para todos aqueles que me acompanham, né, nas redes sociais, para todos aqueles que se sentem representados e para todos aqueles que nós temos sido uma voz. Eu me identifico com isso porque todos os dias, sem exceção, eu recebo, doutor, eu não posso te seguir, mas eu estou aqui. Sobre isso, isso e isso, é isso, isso e aquilo. Então, eu quero dizer para os senhores do Exército Brasileiro, vocês não estão sozinhos. Hoje os senhores têm uma voz. O Lucas, o Canjica, é a voz dos senhores, né? Eu sou a voz dos senhores. E vão surgir outros Lucas, vão surgir outros Adrianos,
E em breve nós vamos estar aí comunicando toda sorte de abusos e arbitrariedades e ilegalidades cometidos nas 4 paredes do aquartelamento, para que medidas sejam adotadas, para que medidas sejam tomadas e isso mude, né? Porque alguém pode perguntar assim, alguém já disse para mim, esse cara quer aparecer. Se eu quisesse aparecer, senhoras e senhores, eu ia trabalhar num circo, eu ia exercer uma atividade circense. E eu fiquei durante um bom tempo na advocacia, advogando para militares e sofrendo violações de prerrogativa, abusos, vendo colega ser xingado por autoridade dentro da salinha lá porque não pode gravar. E aí eu fiquei calado durante muito tempo, até que um dia, né, eu resolvi gravar um vídeo e lancei na internet de forma despretensiosa e isso reverberou. Reverberou por quê? Porque a tropa pensou, caramba, alguém teve coragem de fazer isso? Então eu não sei da sua parte, né? Mas da minha parte eu sempre digo, não vai haver arredamento de 1 milímetro de direito. Não vai haver nenhum tipo de acovardamento, nenhum tipo de retrocesso, porque a tropa precisa ter voz. Então, eu queria saber, Lucas, como que você se sente em representar tantas pessoas, porque é isso que está acontecendo, né? Eu vejo que você é um cara muito simples, né? Você é dotado de uma humildade singular, isso é importante demais, mas qual é o sentimento do Lucas, ou do Canjica, né? Com o máximo respeito, com a máxima vênia, qual é o sentimento do Canjica quando recebe essas mensagens, quando sente que está sendo representante de um conglomerado de pessoas que estão sofrendo exatamente aquilo que você sofreu? Eu fico muito feliz, de verdade. Porque quando eu estava lá no 3º ano que eu queria ir embora, eu não tinha nem com quem conversar. Porque naquela época não tinha um vídeo no YouTube, não tinha nada que eu pudesse olhar de alguém que já saiu. Ninguém tinha feito vídeo ainda, saí da AMAN. E eu não conhecia ninguém que tinha saído nas condições que eu saí. Então não tinha nem com quem conversar. Então hoje eles podem abrir o meu canal e ver um relato lá de tudo que eu vivi, de 40 minutos do que eu vivi na AMAN. Então as pessoas olham e veem aquilo ali, caramba, eu passei tudo igual. Então lá dentro a gente fica muito preso, não tem o que conversar e tal. Então eu fico muito feliz de saber que eu posso pelo menos ser uma referência para eles. Muito feliz mesmo. E várias coisas, como você falou, não vai ter acovardamento da minha parte também. Cara, várias coisas acontecem lá que eu acho que não é de um exército profissional. Por exemplo, chega início do ano lá, sabe o que acontecia na AMAN? O sargento ia lá na nossa sala lá, pedir farda pra gente velha. Pô, tem farda velha aí que vocês usam pra fazer PPM, farda de campo, pra gente dar pros recrutas, que os recrutas estão sem farda. Tem noção disso? Que o recruta usa a nossa farda do lixo? Aí você vai lá na parada diária dos recrutas, é aquele lá com a farda de uma cor, embaixo de outra cor, entendeu? Aquele verde mais escuro, um verde mais claro, o coturno todo arrebentado, aquele coturno que machuca o pé. O exército te dá um equipamento, se tu usar esse equipamento, tu é punido, porque o equipamento é ruim. Então tu tem que usar o que tu compra. Mas o recruta não tem dinheiro para comprar, entendeu? E aí tu cadete, tu também recebe aquele equipamento. Mas só que tu ganha R$1.300 por mês. Se tu não comprar um bom, tu é punido. A farda que eles te dão, a gente chama de farda cachorra, de tão ruim que ela é. Não serve pra nada aquela farda, só pra usar no campo. Se você usar aquela farda no dia a dia, você é punido. Então tu ganha R$1.300, tu tem que comprar farda, equipamento, tudo que vai usar no campo. Então isso é coisa de um exército profissional? O nosso cinto suspensório é o mesmo que o exército americano usava na Segunda Guerra Mundial. É o mesmo. O exército americano já se profissionalizou, já usam colete. Por que a gente está no cinto suspensório ainda? Não faz sentido isso para mim. A gente não é um exército profissional em diversos aspectos. Então, assim, não vai ter acovardamento da minha parte também. Eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei da onde que veio essa vontade de fazer esse vídeo do nada. Eu já estava bem na internet, já estava fazendo meus vídeos lá de esporte, tranquilo, e me deu essa vontade do nada. Então, não sei para que Deus me chamou, mas eu vou fazer a obra. Então, se eu tiver que dar voz aos que não têm voz, eu vou continuar dando. E doa a quem doer, tá? O que eu não posso é cometer crime. Falar o que eu vivi não é crime. Não vivi lá, não aconteceu comigo, não me perseguiram. Eu não posso falar? Então, o doa a quem doer, eu vou continuar falando. Então, essa parte aí pode ficar tranquilo que não vai ter acovardamento. Então, cara, eu acredito que você vai seguir avançando muito, né? Vai seguir avançando muito e eu te parabenizo, né? Por essa coragem, por esse destemor. É aquilo que você falou. Algumas pessoas tentam imputar em mim crimes, estão me caçando igual cão caça-gato. No entanto,
eu sei que eu ando dentro da legalidade, eu sei que eu ando amparado, né, pela lei, eu nunca cometi um crime e nunca vou cometer, né? Não há esse ânimos em mim, uma vez que eu nasci para viver por justiça, por equidade e por valores. Então, você entrou numa questão aí muito, muito emblemática, né? Eu fiz algumas notícias a respeito de um navio da Marinha que está sucateado, está vindo do Nordeste para cá, num sucateamento total, né? Eu dei visibilidade a isso, o senso comum está tomando conhecimento, mas isso já acontece há muito tempo, há 40, 50 anos, há 30 e poucos anos, quando eu pisei no primeiro navio, que veio dos Estados Unidos recentemente, né? Ele chegou em 90 e embarquei em 91, já era uma sucata, né? Já era sucateado, já tinha diversos problemas, enfim. Então, você falou aí de fardamento passado de aluno da AMAN para recruta. Meu irmão, isso é surreal, é quase que inacreditável. Sim. Então, você confirma, né? Falou de aparato militar que era usado pelo exército americano na Segunda Guerra Mundial. Isso é quase que inacreditável. Eu mesmo não sabia disso. Então, tô ouvindo você falar e sei que é verdade absoluta e inconteste. Então, partindo dessa realidade, né? O que você acha que isso é acarretado por que razão? Há falta de recurso? O Brasil não tem recurso? O Exército não tem recurso? Ou é falta de gestão? Né? Qual seria o fator preponderante para que essa dinâmica terrível acontecesse no Exército? Antes de responder, mais um adendo. Por exemplo, eu falei de fardamento e equipamento. Mas, por exemplo, eu de artilharia, a gente passa a manhã inteira praticamente treinando com M101. A primeira coisa que eu escutei do major lá foi: vocês não vão pra guerra com isso daqui. Eu ficava maluco com isso. Eu falei, cara, mas se eu não vou pra guerra com isso daqui, por que eu vou passar a manhã inteira aprendendo isso daqui? Ah, mas os fundamentos é igual ao do M109. Não é. Pode ser um pouquinho parecido. Tu chega no M109, é outro equipamento. Vai pra guerra pra morrer, então, né? Cara, se tiver tu guerra... passa a manhã inteira treinando com uma coisa que tu não vai usar. Não faz sentido isso pra mim, entendeu? E além disso, as táticas que a gente aprende na AMAN, as táticas de guerra, são da Segunda Guerra Mundial. A gente passa a manhã inteira sem ter combate urbano. Tem noção disso? Um cara se forma oficial do Exército, ele tem 1 semana de combate urbano no básico e 1 semana no 4º ano. Faz sentido isso? Um exército de 2025 não saber combate urbano? Aí, não, mas se tu quiser saber combate urbano, tu tem que fazer o GLO, né, o curso de GLO. Pô, mas como é que o cara se forma na AMAN sem saber combate urbano? Sem saber combater numa localidade? Sem saber entrar numa área como essa daqui, uma área fechada? Porque 2 semanas não dá para aprender. Tem que ter prática, né? Então as táticas que a gente aprende lá, cara, muitas das vezes a gente olha e fala, caramba, cara, se vem um drone aqui ia matar todo mundo, né? Drone, esquece no exército, tá? Drone tá muito longe, vai chegar daqui a uns 20, 30 anos, tá? Pra gente começar a estudar drone. Então as táticas que a gente estudava lá na AMAN era de Segunda Guerra. No geral, era da Segunda Guerra. E aí, o que você falou, né? Qual que é o problema? Eu acho que o problema é da gestão. É muito dinheiro jogado fora, tá? E, na minha opinião, o maior problema não está em quem se formou agora, não. Quem se formou agora não tem voz de nada. Quando eu cheguei na SpaceX, eu achava que o tenente era um deus, né? O tenente, ele não manda em nada. O tenente, no máximo, ele manda no pelotão dele. No máximo. Nem no sub ele não manda, entendeu? Então, assim, o maior problema estão nos generais e nos coronéis. Essa geração ali de 90, do pessoal da década de 90, a culpa é deles. Na minha opinião, a culpa é dessa geração. Tá? O problema está ali. Eles têm essa mente aí arcaica, de um exército arcaico, e eles vão passando de geração em geração. O que pode acontecer é chegar daqui a 30 anos e a geração que está se formando hoje abraçar essa mentalidade deles, né? Ser consumido pelo sistema, chegar lá e transmitir a mesma informação que eles têm. Tá? E aí vão estar trazendo um exército arcaico lá no futuro. Então eu acho que o grande problema começa lá em cima, de gestão. Tá? Eu posso te citar várias coisas aqui que o exército joga dinheiro no lixo. Uma delas é o manobrão da AMAN. O manobrão da AMAN é dinheiro jogado no lixo. Dinheiro jogado no lixo. Os cadetes não aprendem nada. O que seria o manobrão da AMAN? O manobrão, para o povo entender. O manobrão é um campo de todas as armas da AMAN. Vem sargento de fora de outras unidades, vem soldado de outras unidades e faz um campo gigante com uns 3 mil militares, helicóptero, não sei o quê. Só que acaba sendo que quem aprende mesmo são os poucos cadetes que pegam
função de comando, né? Ah, você vai ser o comandante de tal coisa. Beleza. O resto vai pegar função de bondão. Função que não serve para nada, que vai passar as 2 semanas de manobrão passageirando, né? O passageiro da agonia. Então, o que acontece lá no manobrão é dinheiro jogado fora. Isso não sou só eu, não. Praticamente todo mundo que faz o manobrão fala que é dinheiro jogado no lixo. Dinheiro de quê? De combustível, com um monte de blindado passando, helicóptero, combustível do helicóptero, conhecimento tático. Ninguém sabe o que está acontecendo no manobrão, todo mundo está perdido, está lá só para esperar o campo acabar. Então aí já está um exemplo de dinheiro jogado no lixo. Então, assim, tinha muitas outras coisas que o Exército podia investir. Reduz custo, não sei, reduz custo. E investir em coisas melhores, sabe? A gente tem um efetivo muito grande de um exército que não é profissional. O nosso soldado hoje entra para ser auxiliar de serviços gerais. Tem noção? Você passa na Vila Militar em Deodoro, os caras estão lá pintando meio-fio, varrendo, é isso. Aí você olha, você vai respeitar um exército desse, onde o cara vira auxiliar de serviços gerais, enquanto lá nos Estados Unidos, 6 semanas o fuzileiro naval já vai em incursão. 6 semanas. O cara já tá pronto. Entendeu? Então, assim, Navy SEAL, o cara 3 meses. Nem era militar antes, às vezes. Chega lá, faz 3 meses, já vai pra guerra. Já vai em incursão. Já vai viver o exército de verdade. Enquanto aqui o nosso soldado fica aí brincando. Entendeu? Fica sendo auxiliar de serviços gerais, vira chofé dos outros. E isso é um exército profissional? Seria muito mais viável fechar alguns quartéis, reduz efetivo e forma um efetivo mais profissional. Tem muito quartel aí que não serve de nada. Não serve de absolutamente nada. Que a gente chama até de bifax, que é o batalhão de faxina. O sonho do cara que não quer trabalhar é ir pro bifax. Os caras falavam assim, meu irmão, só quero ir pra um bifax aí, pegar um batalhão de faxina, faxina de segunda a sexta, sexta-feira e ir embora meio-dia. E aí o que acontece também? O exército investe tão mal que aí você vê um exército aí que tem que mandar o recruta embora mais cedo porque não tem almoço para dar. E aí você vê general dando entrevista, mas a gente só tem R$11 para gastar por recruta, por soldado, né? Tem entrevista do comandante do exército falando isso, que o exército só pode gastar R$11 por militar para alimentar a tropa. Mas isso é culpa de quem? Por que essa geração que está vindo lá desde a década de 90, né? Desde pós o regime militar, por que essa geração não cobra melhorias? Por que esse pessoal não lutou por um orçamento melhor, por um exército melhor? O que eu tô vendo é que o exército está apanhando desde sempre e tá calado, tá de boa. Corta orçamento, tá de boa. Corta aposentadoria integral, tá de boa. Ninguém reclama, eles estão lá apanhando e tá de boa. Então eu acho que o maior problema tá lá em cima, na gestão desse pessoal que tá lá em cima. Quem tá lá embaixo, infelizmente, é massa de manobra, não manda em nada. Tá? O problema tá lá em cima. É interessante, né, que eu vou falar aqui, obviamente que eu tenho minhas posições filosóficas, políticas, religiosas e etc. Mas a questão aqui não é sobre isso, né? Não é sobre essa polarização insana política de Lula e Bolsonaro. Vou deixar isso bem claro, não pelo menos partindo de mim, né? Eu tenho minhas convicções, mas eu não estou falando sobre isso. E o Lucas tocou num ponto nevrálgico aqui, que é essa degradação das forças. Ela vem desde Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Eu entrei na Marinha em 1991, né? Em 90 eu prestei concurso para o Colégio Naval. Graças a Deus não passei, né? Inclusive, eu sou um admirador do doutor William Douglas, né? O desembargador federal, que eu já sigo há muito tempo, já li muitos livros, né? Já li livros dele, enfim, acompanho suas palestras, e ele diz que levou pau no Colégio Naval. Graças a Deus, Vossa Excelência levou pau no Colégio Naval, porque o senhor poderia hoje estar numa situação bem difícil, né? Mesmo porque lá acontece toda essa dinâmica de trote, né? De trote que não deveria existir. Então, essa degradação das Forças Armadas, ela vem, de longas datas. E aí, eu acredito que os militares estão se vendendo para os políticos, estão deixando de ser efetivamente militares e estão se vendendo. Tu tem essa visão também, Lucas? O que eu acho, cara, isso aí é uma teoria minha mesmo, eu já pesquisei vídeo sobre isso, não vi ninguém falando, eu pretendo fazer um estudo melhor sobre isso. Eu acho que houve uma degradação das Forças Armadas desde o regime militar. Então o exército naquela época era tão forte a ponto de tomar o poder. O exército na Segunda Guerra era tão forte a ponto de ir para uma guerra e render a Alemanha, entendeu? Então no Monte Castelo a gente rendeu a Alemanha. Tem várias fotos aí que você pode pesquisar,
Eu já conheci veteranos de Segunda Guerra, mataram alemães. Hoje é difícil tu imaginar um soldado nosso render um alemão, entende? Eles estão muito à frente da gente como É exército. uma missão impossível. Pô, Né? então o nosso exército era tão forte a ponto de tomar o poder. E eu acredito nisso, cara, que aos poucos foi tirando essa força, sem ninguém perceber. Vamos tirar um pouquinho das forças dele, vamos tirar o orçamento de pouquinho em pouquinho, a ponto do exército se tornar fraco. Hoje o exército é sucateado. Eu fiz um vídeo no meu canal fazendo uma comparação para mostrar para o pessoal que o concurso não vale a pena. Há 10 anos atrás, um tenente do exército ele ganhava 12 salários mínimos, né? Só que esse salário não está acompanhando a inflação. Então, hoje, um tenente do exército ele ganha 7 salários mínimos. Um sargento do exército, há 10 anos, ganhava 9 salários mínimos. Ou seja, um sargento há 10 anos, ele vivia praticamente como um tenente vive hoje. E hoje um sargento, ele tira mais ou menos 4,5 salários mínimos. Ou seja, cada ano que passa, o militar está perdendo poder de compra. Um sargento tira quanto? 4? Um terceiro sargento, ele tira 4,5 salários mínimos. Eu acho que não chega isso não, hein, cara? Porque ele tira ali mais ou menos uns 4 mil... acho que dá 3,5. 3,5. 3,5. Exatamente. Então, assim, cada ano que passa, o salário não está acompanhando a inflação. E aí você olha e fala, cara, cada vez não está valendo mais a pena ser militar. Cada vez mais o exército está virando um cabidal de emprego. Porque o cara não entra lá mais para ser militar. Porque a gente entra lá e a gente faz um juramento de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Eu fiz esse juramento. Eu não morreria por esse país. Eu deixo bem claro. Eu falei, eu não servia para ser militar diante disso. Porque se eu não morreria por um país como esse, eu não sirvo para ser militar. E a maioria que está lá também não morreria. Não teria essa coragem. Pode até mentir e dizer que morre, mas na verdade não morre, né? Então, ou seja, se não tem coragem de cumprir o próprio juramento, são funcionários públicos. E acho que tá um grande problema do exército aí também. A maioria é funcionário público. Tem cara na minha turma que não tem condição nem de sair na mão com alguém. Nem de sair na mão, no tapa, não tem condição. Se o cara der em cima da mulher dele, ele do lado, ele se acovarda. Ó, tem um cara lá na minha turma de artilharia que o cara é desse tamanho aqui, cara, tem 1,50 m, 1,55 m, 50 quilos. Pô, é um assopro pra tu derrubar aquele cara, pô. Tu botava um fuzil nele, o fuzil ficava assim, pô. O fuzil era quase maior que ele. Pô, o cara tá formado aí, cara. Esse cara tem condição de entrar numa favela e discutir com alguém, resolver um problema? Não tem. Não tem condição de ir numa incursão e entrar em combate corporal com alguém. Por quê? Ele é funcionário público, entendeu? Ele tem as qualidades dele lá, ele corre bem e tal, mas a função fim do militar, a função chave, ele não tem como cumprir, entende? Porque ele é funcionário público. Então, grande parte do problema do exército também está nisso. O pessoal entra, esquece a profissão e está lá mais como um funcionário público, né? Na polícia eu vejo que já é diferente. Muitos entram pela... Pô, cara, eu quero a guerra. Quero combater, eu quero combater o tráfico na favela, entrar pro BOP, caveira. No exército não tem isso. Dificilmente tu vai ver alguém falando assim, cara, eu quero entrar pro exército para poder ir pra Amazônia, para poder ir pra fronteira. Não, o cara vai falar, não, eu quero ser oficial porque ganha 8 mil, 9 mil. É por isso. Entendi. Deixa eu te fazer... A gente tá caminhando pro final, Lucas. O papo tá gostoso. Se deixar, a gente fica aqui 10, 12 horas batendo um papo, né? O que você tem para dizer dos oficiais temporários? Na Marinha a gente chama de RM2. São aqueles caras que entram, né? Eles têm curso de graduação e tal, eles entram. Os oficiais temporários no geral e os médicos. Por que eu vou te falar? Aliás, não vou nem falar. Eu quero saber como que você vê os médicos do Exército, porque eu não quero digamos, vamos dizer, tá contaminando, tá? Tem gente que em alguns lugares aí fala, pô, o advogado manipulou o cara, como se eu fosse o expert, né, de entrar na mente do outro e falar. Eu quero que você diga sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva, como você vê esses oficiais temporários, as razões pelas quais eles estão ali, o que eles fazem, como eles agem, e especificamente os médicos. Eu respeito muitos médicos, né? Eu tenho um sobrinho que tem altas habilidades, está fazendo medicina numa faculdade poderosa aí do Brasil, entrou para a faculdade com 16 anos de idade. Respeito muitos médicos, mas, enfim, queria que você falasse sobre o médico militar e sobre essas questões aí do oficial temporário. Tá, vamos guardar essa pergunta temporária, que eu lembrei de uma coisa que você falou que eu queria fazer um adendo. Tá? Então você falou assim sobre as coisas que deram errado e você está aqui hoje, né? Você não passou no colégio naval. Então isso é até um recado para todo mundo que está assistindo. Às vezes as coisas darem errado para você, você pode não enxergar
mas vai estar dando certo lá no futuro. Você só não enxerga. Então, por exemplo, aconteceu isso. No meu caso, eu queria me formar. Eu deixo isso bem claro nos meus vídeos, eu queria me formar. Era a decisão mais sábia, a decisão financeira mais sábia. Mas o que aconteceu? No meu terceiro ano, eu acabei reprovando. Reprovei em uma matéria, foi pista de pentátulo, e aí eu decidi que não ia continuar. Eu falei, cara, não dá pra mim, não dá pra ficar aqui mais um ano com esse capitão. Tinha a oportunidade de continuar, mas eu falei, não quero, vou trancar. Cheguei a voltar depois, fiquei 4 dias e fui embora. Decidi que não era mais pra mim. Se eu tivesse ficado lá, eu teria me formado. Ia ser um oficial aí, ganhando meus 8, 9 mil. Tenho absoluta certeza que eu não seria feliz. Hoje, sou 100% realizado na minha profissão trabalhando com a internet. Então, lá no passado, quando eu reprovei, eu chorei. Tem a minha foto lá, eu tirei minha foto, mandei pra minha mãe, chorando lá na cama. Lá fui pra minha cama e chorei. Eu não queria ter reprovado. Mas aconteceu. Na época eu não entendia. Eu falei, cara, por que isso tá acontecendo comigo, cara? Eu nunca fiquei de recuperação na AMAN. Nunca tive problema com nada, principalmente físico. Mas eu já tinha o meu problema no joelho. A pista de pentátulo eu não conseguia fazer e não deu. Então, na época eu não entendi, hoje eu entendo. Foi o melhor pra mim, na época eu não entendia. Então, às vezes as coisas acontecem com você não consegue enxergar lá no futuro, tá? Então, é aquele negócio, há males que vêm para o bem. Mas, vamos lá, você falou dos temporários, né? É o temporário e os médicos. E os médicos, né? Vamos lá, no Exército a gente tem os temporários combatentes que vêm do CPOR e NPOR, né? Sim. Esse pessoal, eles vêm bem cru, né? Ali 1 ano só de formação, mas o que eu vejo é que eles acabam ficando tão bom quanto os de AMAN, tá? E isso não sou só eu falando, é Major falando, que depois de 3 anos de tropa, tá todo mundo igual. 4 anos de tropa, porque o cara tá na vivência ali, ele acaba pegando jeito, tá? Então, eu até brinquei num vídeo lá, eu falei assim, cara, a AMAN não serve de nada, porque com 1 ano de formação, o oficial ali depois tá igual ao de AMAN, pô, pra que serve a AMAN, né? Foi só uma brincadeira, né? Mas os temporários, no geral, os temporários mesmo, os professores e tal, esse pessoal é civil de farda, cara. Esse pessoal é... E esses têm outro tipo de formação? É, porque assim, o CPOR e o NPOR, ele forma um combatente mesmo. Então o pessoal faz patrulha, eles entendem de armamento. Por mais que seja só 1 ano, é um ano intenso ali na parte militar, eles aprendem a atuar. E entende? Esses outros, como é que é a formação? O tempo, cara, por exemplo? Acho que, se eu não me engano, são 3 meses ali. 3 meses. Então é mais ou menos igual só muito mel, um campo muito felpudo. E assim, eles têm um embuste muito grande que não convém a eles, tá? Eles querem pagar de brabo sem eles ser. Eles se enchem de jactância, de soberba. Eles são civil de farda, cara. A gente até brinca lá. É a farda emprestada. Eu costumo dizer que é a farda emprestada. É o empresário de farda, né? Pô, o tenente lá falava direto, esse pessoal da DE, que é a divisão de ensino, né, os professores, é civil de farda. Os médicos, cara, eu acho que podia ser melhor. Tá? Porque o que acontece? Acaba que vai pro exército os piores médicos. Então, o médico que não conseguiu uma residência boa, o médico que, pô, não consegue nada, aí ele vai pro exército. Então, infelizmente, a gente acaba pegando os piores médicos. Mas isso você diz dos médicos temporários, né? Temporários. Tá? Eu já conheci médico do exército especializado, que o médico, meu irmão... Então esses aí são os que fazem ex-FESEX. Aí eles já não são mais temporários, já são concursados. Agora, o médico temporário você tem a consideração, isso continua aí. O médico temporário, ele geralmente é o pior médico que tem. É aquele cara... Porque entre fazer uma residência top aí, ou até ficar tirando plantão, é muito melhor do que você ir pro exército. É muito melhor, porque no exército ele vai ganhar 8 mil. Tirando plantão aí, ele vai tirar 20, 30 mil. Entendeu? Se ele der 4 plantão na prefeitura dessa aí, ele bota 12 mil no bolso. Exato. Então, é muito mais rentável ele ficar lá fora. Então, pra gente, temporário, vem os piores. Tá? Isso aí eu falo com convicção de que vem os piores. E eu acho que o Exército podia trazer médicos melhores para que a gente pudesse ter uma saúde, né? Várias vezes lá eu vejo um militar precisando ser atendido fora porque o médico de lá não sabe resolver. Entende? Então, assim, sei lá, botar algum benefício pro médico. Ele já tem benefício pra caramba, cara, o médico lá. Ele pode trabalhar em outro local, ele tem uma carga horária bem reduzida, mas mesmo assim não é atrativo o suficiente. O que eu vejo dos médicos falando é que não vale a pena. Então, é isso. No geral, o temporário combatente, ele se forma muito cru, muito ruim, mas ele vai ficando bom. O temporário professor e tal, qualquer coisa lá, é o civil de farda. É o farda emprestado. Cara, esses caras não sabem nada de militarismo, nada. E o médico, no geral, eu acho que podia melhorar. Entendi. Então, Lucas, eu acho que a nossa audiência tá curiosa, né, para saber como que os nossos destinos se cruzaram, né? A gente tem ideais parecidos, né? A gente tem uma missão
que se conecta, né? E eu quero dizer para você que eu acredito sim que você recebeu uma missão divina, né? Eu não acredito em acasos. O que a gente passa, né, na vida, em todas as questões que envolvem a vida, é para um forjamento. Então eu sou muito grato. Tem gente que pensa que pensa não, às vezes fala pensando realmente o contrário, né? Esse cara é um frustrado, porque não deu certo na Marinha, porque isso, porque aquilo. Na minha história na Marinha é uma história muito complexa. Eu vivi depressão, eu vivi perseguição, enfim, eu vivi uma infinidade de coisas. Tive uma carreira normal até um determinado tempo, e você vê os abusos acontecendo em volta, mas você não se movimenta, não se manifesta, até que o abuso te pega, né? Até que a perseguição te pega. Então, assim, eu queria que você sinalizasse sobre essas questões, né? De como a gente se conectou, né? Como a gente foi conectado, e que você falasse um pouco, né? Se há dentro de você uma frustração, que tipo de sentimento que há em você? Porque no coração desse ser humano aqui, de quase 50 anos, eu estou perto de fazer 50 anos, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, eu sou uma caixinha de amor, eu só carrego amor, eu não tenho ressentimento sequer do almirante que me mandou me prender, eu não tenho ressentimento, mágoa, eu não carrego essas coisas. Por quê? Se eu nutrisse dentro de mim, é como se eu tomasse veneno para mim mesmo. Então, eu já perdoei todos os meus algozes no ambiente militar, já perdoei todos aqueles que vão cometer qualquer tipo de ilegalidade ou de arbitrariedade contra mim, à medida em que eu tiver que ir lá na qualidade de advogado, ou aqueles que se insurgirem contra mim porque eu estou aqui veiculando verdade. Então, todos os senhores são amados por mim, sintam-se abraçados. E não tem hipocrisia, vou até tirar o óculos para os senhores olharem na minha face, não tem hipocrisia, não tem demagogia, eu carrego amor, paz, e quero contagiar os senhores com isso para que os senhores sejam também reprodutores de paz e amor. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre o nosso encontro e sobre os sentimentos que você carrega para que o público tenha essa exata noção. Então, primeiramente, eu também não tenho ressentimento nenhum. Eu também recebo muito comentário assim, você é um frustrado, você tá só despejando aí a sua raiva, mas não tem. Eu já tive quando eu saí. Assim que eu saí, eu tinha bastante raiva do capitão que me perseguiu. Muita raiva mesmo, eu queria processar ele, mas acabei deixando o processo pra lá. Encontrei com ele na rua, meu irmão queria descer o cacete nele, mas eu falei, não, deixa pra lá. Depois encontrei com ele, conversei com ele mais 2 vezes, e assim, tá zerado. Hoje é um cara que fala comigo no WhatsApp, eu não tenho problema nenhum com ele, mas eu preciso expor as coisas. O fato de eu estar bem com ele hoje não quer dizer que eu não possa expor. Eu tenho que expor a realidade que eu vivi lá dentro, justamente porque o pessoal que tá dentro da AMAN ou tá dentro do Exército, eles não têm voz. E quando eles encontram um vídeo como o meu, eles podem falar, caramba, esse cara tá vivendo a mesma coisa que eu. Então não é só comigo, esse cara também viveu. E tem uma luz no fim do túnel. Então, assim, não é frustração, é questão de poder estender a mão para quem não sabe o que fazer. Tá? E como o nosso caminho se cruzou foi justamente nisso. Eu fazendo os meus vídeos, eu falei assim, cara, será que eu tô cometendo algum crime fazendo isso? Falando o que eu vivi? Eu não sabia, né? Falei assim, cara, não sei, cara, será? Não sei, tô com medo. Entrei em contato com o doutor Adriano, vi lá os vídeos dele, muito brabo, confrontando o comandante, porque realmente eles são funcionários públicos, eles podem ser confrontados, né? O ego do militar é tão grande que ele se sente um deus, que ninguém pode encostar, que ninguém pode falar nada, e pode ser confrontado. A gente vê direto policiais sendo confrontados. Eu costumo dizer, né, só te interrompendo aqui, eu costumo dizer que afronta é uma coisa, né? Um confronto é um debate filosófico, é uma discussão para construção. Discussão para construção, né? O que é certo, o que é errado, vamos discutir aqui, vamos debater o que é legal, o que é ilegal. Então, eu nunca afronto autoridade nenhuma, eu respeito a autoridade de um sargento, de um cabo, de um tenente, de um comandante, de um almirante, de quem quer que seja. E aí, já deixo claro, não vem me desrespeitar não, porque vocês vão ser literalmente confrontados, com muito respeito. E aí o que acontece? Por exemplo, o militar ele não aceita ser confrontado, ele não aceita receber uma negativa. Então, lá no Exército falam, na posição de sentido você pode falar o que você quiser. Toma uma posição de sentido que você pode falar que o superior está errado, você pode falar o que você quiser. Isso é a maior mentira da formação. Falam isso pra gente desde o primeiro dia. Tudo mentira, né? É a maior mentira. Vai lá você, cadete, soldado, recruta, toma uma posição de sentido e fala que o seu superior está errado.
Fala, só experimenta pra tu ver. Que você discordou de uma determinada coisa. Você vai tomar um catrapo que você nunca viu na sua vida e você vai fazer um inimigo. Porque o ego dos caras é gigante. Eles não aceitam ser contrariados. E aí, justamente, eu procurei o doutor Adriano para me orientar nisso, para ver se eu não estava cometendo nenhum crime, o que eu poderia falar, o que eu não poderia falar. E acabou que casou, né? Os dois, o mesmo ideal, né? Não de tentar desprestigiar a força. Eu respeito muito a força, eu amo o Exército Brasileiro, mas eu não amo as pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá estão fazendo um exército fraco, mal visto, e por não ter inimigos, hoje o Exército não tem inimigo. O Exército Brasileiro não tem inimigo. Por não ter inimigos, a própria tropa é o inimigo. Então eles perseguem o recruta, o tenente persegue o cabo, o capitão persegue o tenente, o coronel persegue todo mundo, entendeu? Então, por não ter inimigos. E agora eu vou só fazer uma ressalva aqui, né? Você está se tornando um inimigo... Um inimigo numa escala aí bem elevada do Exército. Eu sou inimigo das forças para eles, né? Para eles. Na verdade, como você falou, eu amo o Exército, eu amo a Marinha, eu amo as forças, e é por isso que eu estou fazendo o que faço, que eu estou ajudando os senhores a melhorarem. E o Lucas também. Exatamente. Eu fiz um vídeo falando sobre todas a estrutura da AMAN, o quanto é ruim. Falam que é a maior academia da América Latina. Eu falo, cara, como é que a maior academia da América Latina, que é referência, cara, tem uma cama que é quebrada, o cadete dorme num colchão cheio de fungo, a alimentação é horrível, cara. Pô, é horrível a alimentação lá. Eu pensei que era só na Marinha isso. A alimentação é horrível, tu não tem prazer de comer. Você só recebe lá café da manhã, almoço e janta. Não é suficiente para você bater ali. Não tem ceia, não, creme crack com aquele suco de... Até tem na AMAN, mas o que acontece lá é que a ceia da AMAN é suco um bololô. de pó? Não, é um bololô que às vezes tu se arrancha, a ceia é num lugar, aí é no outro. Ah, não, hoje não teve ceia. Então o pessoal acaba não se arranchando. E além do mais, a ceia você tem que botar a farda e ir lá. Acaba atrapalhando e tal. Na SpaceX é até mais fácil que o pessoal de serviço levava a ceia. Pô, aí é top, aí a maioria se arranchava. Mas na AMAN, no geral, não. Então eu fiz um vídeo reclamando disso tudo e o pessoal vieram me criticar. Eu falei, cara, pessoal, eu tô lutando por vocês mesmo. Exatamente. Vocês que são militares, eu tô lutando por vocês mesmo. Quando eu falo que um quartel tá largado às traças, é por vocês mesmo que eu tô lutando. Aí vem o antigão lá. E eu já saí, né? Né? Aí vem o antigão lá. Mas eu dormi no chão. Era pau quando eu tava lá. Não tinha coturno, não tinha nada. Comia feijão duro. Comia feijão duro, não tinha nem munição. Feijão com bichinho dentro. Não tinha munição, não tinha nada. E os caras têm orgulho disso. Entendeu? Por causa do que eu falei no começo. O militar hoje é uma cadela. Quanto mais apanha, tá mais feliz. Em vez de procurar melhorias, procurar uma formação profissional, tem momentos para ser pesado. O campo tem que ser pesado. Não tô falando de campo. Tô falando no dia a dia. No dia que o cara tá ali normalmente, tendo aula. É o sacrifício desnecessário, né? Pois é. O pessoal acha que o militar... Por exemplo, igual o militar quando ele não quer comer uma comida porque ele não gosta. O que ele mais vai escutar é: pô, mas tu não é militar? Tu tem que comer qualquer porcaria. Eles acham que o militar, as pessoas acham que o militar tem que se sujeitar... O militar se desumanizou. Exatamente. Né? Acho que o militar... Não, ele dorme no chão, ele é militar. Pô, cara, no campo, beleza. No campo, tu come ali faz sentido, né? Na instrução, agora, beleza. Se eu posso ir para um hotel 5 estrelas me hospedar, eu vou me hospedar num vou dormir no chão. Né? Exatamente. E aí, o que acontece, cara, é basicamente isso. A gente tenta ajudar, mas acaba recebendo crítica. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe muita mensagem de pessoas positivas lá. De pessoas falando que, cara, realmente você tá certo, continua porque você tá ajudando bastante a gente aqui. E eu espero de verdade, cara, que a gente possa entrar nesses quartéis, a nossa mensagem possa entrar e que mude, cara. Eu quero que mude porque eu quero um exército profissional. Eu quero lá saber que o aspira da AMAN tá se formando qualificado, que não se forma um imbecil cumpridor de ordem, que só sabe obedecer, não tem pensamento crítico nenhum, entendeu? Uhum. Eu espero de verdade que isso aconteça. Então, Lucas, eu agradeço muito, cara, a sua vinda aqui, a sua participação. Você falou em honra, eu me sinto muito honrado em receber você aqui. Queria que você fizesse suas considerações finais para a gente se despedir, né, e aguardar aí o nosso próximo episódio. Então, fica à vontade aí. Então, pessoal, só agradecer a você que assistiu aqui, você que é militar, você que é cadete, aluno, soldado. Cara, você não tá sozinho, cara. A sua vida, ela não foi feita para ser um inferno. Ela foi feita para ser difícil em alguns momentos, mas nos dias normais não é para ser assim. Então, se você está passando alguma injustiça,
está sendo perseguido sem motivo algum, cara, entre em contato, manda mensagem, que vai ser um prazer poder trazer a sua história à tona aí, cara. Então, só agradecer a todos vocês. Eu espero de verdade que a minha mensagem tenha ajudado algum de vocês. E o que precisar, tamo junto. Então, o meu desejo é que vocês prossigam avançando, né? Aqueles que têm o desejo de sair da força por alguma razão, que consiga sair, lograr êxito aqui fora. Tem vida fora do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Aqueles que quiserem ir para as forças auxiliares, que consigam. Quem quiser empreender, enfim, que os seus sonhos se tornem realidade. Agradeço a vocês aí pela audiência. Curta aí o nosso vídeo, compartilha, siga o Lucas nos canais dele. Eu queria que você falasse aí as suas redes sociais. Minhas redes sociais é basicamente a Canjica, tá? Eu tenho minha rede social esportiva lá, que é Canjica MMA, e tenho também o meu YouTube, que é Canjica Vida Real. Então, só botar Canjica aí que vai aparecer, tá? No geral, é isso. No YouTube, Canjica Vida Real, no Instagram, Canjica YT. Só seguir lá, quiser mandar mensagem, manda que eu respondo todo mundo. Forte abraço aí pra todos vocês. E Canjica, obrigado, meu irmão. Valeu, mestre. Deus abençoe muito você. Valeu. Tamo junto. Sucesso. Sucesso. Eu que agradeço.